A vida é definida por eventos que acontecem na nossa infância, na nossa adolescência, juventude, depois no estado adulto. A vida é definida por heróis que nós temos, cada um tem os seus heróis. E a vida é definida por ensinos e conselhos que nós tivemos. Quer ver? Vamos ver alguns exemplos. Quantos aqui você teve um evento na sua infância que marcou, ou um evento bom ou mal, mas que aquilo marcou e definiu certas coisas na sua vida, certos cuidados, certa forma de pensar, toda a sua vida? Quem teve um incidente desse? Teve um? Então vamos ouvir alguns, se você puder falar. Se não puder falar também tudo bem, tá? Hoje de manhã nós tivemos uma que falou assim, que ela viu o irmãozinho dela morrer na frente dela atropelado por um carro. Isso mudou a vida dela. São eventos como esses que colocam certas, que mudam o nosso modo de pensar sobre a vida. Vamos ouvir um aqui da Marintes. Foi a separação dos meus pais quando eu era pequena. Separação dos pais. Olha. Quando eu vim para Manaus com 10 anos de idade. Aí mudou tudo. Outro mundo, perdeu os amigos antigos. Outro evento que mudou a vida durante a infância. Algo na infância. Vem aqui essa jovem. Com licença. O meu pai, desde que eu era pequena, ele sempre falava que nunca era pra gente usar drogas. E isso marcou toda a minha vida. Olha aí, um conselho. O pai sempre falou, não use drogas. E vingou. Alguns pais aqui estão precisando falar isso mais. Tem que mostrar aqueles filmes, o que acontece com os drogados. Tem que mostrar aqueles meninos que levam tiro. Eu já tive vários alunos meus que foram mortos por causa de drogas. Ninguém pensa nisso. Mas olha só, porque o pai falou sempre nisso, ela nunca foi perto das drogas. Vamos ver. Agora, um evento na sua juventude. Alguém que teve um evento na juventude que mudou a sua vida? Um assalto que eu tive, que eu peguei um tiro no rosto. Um assalto que ela teve que levou um tiro no rosto. Isso muda, né? Muda, a pessoa tem cuidado, a pessoa começa a ter medo em certas circunstâncias. E são esses os tipos de eventos que marcam as nossas vidas. Mas vamos, antes de encerrar, vamos ouvir conselhos. Os conselhos que o seu pai e sua mãe deram para você que marcaram a sua vida. Quem tem um conselho? Aqui nós temos um conselho, ou avó, ou tia, tá? Ou quem te criou? A minha avó, ela dizia para mim, nunca roubar, nunca fumar e nunca ser gay. Olha só. E funcionou. Olha aí. Conselhos. A sua mãe te dá conselhos? Dá. Me diz um conselho que ela te dá sempre. Que ela vê, porque a mamãe sabe. O que ela sempre fala para você? Que eu tenho que estudar para ter uma vida boa. Olha aí, tem que estudar. Tem que estudar. Outro conselho aqui. A tua mãe te dá conselho? Te dá conselho? Dá? Um conselho que ela te dá sempre. Só vive repetindo. Um conselho. Para estudar. Para estudar também. Um conselho que a sua mãe sempre te dá. A minha mãe, quando eu era pequena, tanto eu como a minha irmã, quando a gente, às vezes ela comprava bombom e ela deixava em cima do guarda-roupa. A tentação, né? Aí às vezes a gente pegava. Aí ela colocava a gente de mão para trás e dizia, assim que o ladrão fica. Vou perguntar mais, vai aparecer qualquer coisa. Não tem ninguém do conselho tutelar não, né? Meu avô puxava era a faca para os filhos dele e dizia assim, eu vou cortar o dedo. Pode colocar aqui o dedo, eu vou cortar o dedo de quem está mentindo. Era assim que ele resolvia as paradas. E sempre quem era o culpado puxava o dedo, aí ele entrava na peia, né?
Mas o que funciona para um não funciona para os outros. Minha mãe tentou fazer isso, ela trabalhou no orfanato um tempo. E uma vez tinha 2 garotos numa briga e alguém estava mentindo. Aí ela se lembrou da sabedoria do pai dela, né? Aí mandou os 2 botarem o dedo assim na mesa. Aí puxou uma faca bem grande assim, eu vou cortar o dedo. Os 2 entraram em pânico. Aí ela foi disciplinada. Só faltou perder o emprego. Olha, foi uma gritaria. Tiveram que chamar até psicólogo para resolver o problema que ela criou com os meninos. Quem são os seus heróis? Diga para a pessoa do seu lado, quem é o seu maior herói? Quem é o seu maior herói? E olha, eu não falo Jesus, eu estou falando de humanos, né? Todo mundo muito espiritual. Eu quero saber as pessoas que moldam a sua vida. Quem são? O seu pai, sua mãe, um tio, um professor, um pastor. Hoje de manhã teve um que disse assim, meu herói é o pastor Júnior. Olha só, olha a responsabilidade, né? Então, essas são as coisas que definem nossa vida. E hoje eu queria falar sobre mais uma que tem definido a minha vida. Muitos anos me definia pela fé. E hoje o que eu vou passar para você não é só pela fé. É por conhecimento, porque hoje eu estou mais perto do final da minha vida do que do início. E hoje eu sei que essas promessas são verdadeiras e que elas não voltam vazias. E hoje eu não somente pela fé posso falar aquilo que um dia eu criei somente pela fé, mas hoje eu posso dizer pela experiência que essas coisas funcionam. Hoje eu vou compartilhar com você 10 promessas que eu encontrei na Bíblia, sobre o qual construí a minha vida e alguns meu ministério. Na Bíblia tem mais de 500 promessas. Isso aí é um bom estudo bíblico, você tentar ver todas as promessas que Deus faz. E é interessante que no livro de Josué, capítulo 21, um versículo bem legal, olha só, Josué capítulo 21, já no finalzinho da vida de Josué, Josué diz assim, verso 45, Josué 21, 45, de todas as promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Repetindo, de todas as promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma, quantas? Nenhuma falhou, todas se cumpriram. Gente, quando Deus fala, Deus promete, Ele não falha. Ele não falha. Por isso que basear nossa vida sobre essas promessas é tão importante. Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, começando no verso 3, ele diz assim, Deus tem dado tudo que nós precisamos para uma vida e sucesso na vida. Tudo que nós precisamos, através das muito grandes e preciosas promessas que Ele nos fez. Nós precisamos achar as promessas que falam a nossa vida e basear a nossa vida, fundamentar a nossa vida sobre estas. Jesus falou em Mateus capítulo 7, verso 24, aquele que fundamenta a sua vida, constrói a sua vida sobre as minhas palavras, sobre minhas promessas, né? Vai ser como uma casa construída sobre a rocha, que quando vem o temporal, nada acontece, protege as pessoas que estão dentro. Mas aquele que não fundamenta a sua vida sobre essas promessas, ela será como uma árvore, com uma casa construída na areia, e quando vem o vendaval, ela se vai e é destruída, e tudo que tem dentro. Então hoje eu queria compartilhar com você 10 promessas sobre o qual eu construí a minha vida. Primeiro, Josué capítulo 1, verso 8 diz, não se esqueça, não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Na verdade, ele repete essa mesma coisa em Salmo 1,
Bem-aventurado o homem que não anda nos caminhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Aí no final ele diz, por tudo quanto fizer, prosperará. Deus repete isso em Provérbios capítulo 8, verso 24. Ele também repete isso no Novo Testamento, em Tiago capítulo 1, verso 5. Deixa eu ler para você, Tiago 1, 25. Diz a mesma coisa no Novo Testamento, caso você esteja duvidando. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Uma das promessas de Deus é que se você guardar a sua palavra, se você colocar essa palavra no seu coração e viver por essa palavra, você vai ter sucesso e prosperidade. Ponto final. Eu me lembro quando eu fui fazer meu doutorado. Eu fui assim com um pouco de medo, porque eu tinha uma educação, eu achava que a minha educação não era lá essas coisas. Sinceramente, eu achei que eu consegui dobrar muitos professores com minha belíssima personalidade, né? E o que eu não conseguia no intelecto, eu conseguia na personalidade. Então eu fui assim meio temeroso, principalmente na parte da tese, né? Porque eu já tinha pesquisado muito, sabia que antes da tese você faz uma prova, depois de você estudar 3 anos para o doutorado, depois do mestrado você estuda 3 anos, aí você faz uma prova de conhecimentos gerais dentro da sua área e outras áreas. Eles podem perguntar qualquer área ligado à sua, e se você for reprovado, você perdeu, você não leva nada, você perdeu, vá para outra escola procurar fazer doutorado. Era assim na maioria dos programas de doutorado americano e nos Estados Unidos. Aí eu inclusive pensei de ir para o Canadá, porque tinha um lá que era mais fácil, né? Porque eu tinha medo. Eu me lembro quando eu cheguei nessa parte da prova e da tese, principalmente eu já tinha passado na prova, aí tinha a parte onde você tinha que defender a sua tese. A gente tinha sabatinas onde aqueles 40 que iam defender naquele ano, era uma universidade muito grande, então a gente fazia reuniões com o professor e a pessoa ia lá dar a sua tese e a gente atirava de metralhadora para destruir a tese da outra pessoa, né? A coisa era destruir, era tentar pensar em tudo que o maligno podia pensar para destruir aquela tese. Porque muitas pessoas, quando chegam naquela hora, elas são interrompidas, elas são rejeitadas, a tese é rejeitada, e elas voltam, perdem tudo. Ou às vezes, naquele momento, os professores dizem assim, tá bom, mas nós vamos passar você condicionalmente, você vai fazer mais 2 anos de matérias. E assim se estende. E esse é o pavor de todo mundo que faz doutorado, e que tem essas comissões. Mas eu me lembro que nessa matéria onde a gente metralhava uns aos outros, cara, eu recebi tanto elogio, eu metralhava bastante, mas depois ajudava a pessoa a defender, entendeu? Eu chegava e dizia, olha, tem que fazer isso assim, olha, tem que fazer assim. E as pessoas diziam, mas como é que você... Cara, você tem uma percepção incrível, Davi. Onde é que você conseguiu? Isso, em todas as áreas, você tem uma percepção incrível. Eu não sei se eu falei a verdade. Acho que eu não falei nada. Eu só, obrigado. Mas eu sabia de onde tinha vindo essa minha sorte. É que alguns anos antes, Deus tinha me ensinado e me dado essa promessa. Que se eu meditasse, eu seria mais esperto do que os meus professores. Teria mais experiências do que os anciões. E eu precisava disso para vencer o doutorado. Eu entendi que Deus dá isso através da sua palavra. E continua hoje. Por isso que na nossa igreja, parte do nosso lema é firme na palavra. Gente, é por isso que nós queremos que nossas crianças, nós não queremos que nossas crianças sejam rabo, nós queremos que sejam cabeça. Por isso que a gente bate nisso, e parabéns a você que traz os seus filhos, insiste, faz as tarefas. Ontem eu estava conversando com a mãe que disse que ela está estudando a Bíblia pra caramba, só para poder acompanhar o filho, porque ela não sabia de nada, né? Ela não sabia de nada, ela está lutando para poder prosseguir, ela está lendo a Bíblia como nunca na vida, ela nunca leu. E agora, não somente ela está fazendo CENIB, mas ainda está fazendo o curso da filha dela, que deve ser Kids 8, Kids 7, né?
E ela diz que é uma maravilha. E assim também, essa palavra ela vai transformar. Por isso que as crianças que estão estudando a Bíblia, os teens estão estudando a Bíblia. Gente, se você se dedicar, teen, presta atenção no que eu estou dizendo. Se você se dedicar a essa palavra, você vai ser cabeça, você não vai ser rabo. Você vai ser líder, você não vai ser plebe. Você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Se dedica a essa palavra. E dedicação significa que você tem que passar tempo estudando e pesquisando e perguntando, questionando, fazendo perguntas para os seus professores, seus mestres de Bíblia. E isso vai fazer toda a diferença. E para nós adultos que não começamos na nossa infância, nunca é tarde, nunca é tarde. Deus, a promessa dele é para crianças, jovens e adultos. Segunda promessa, sobre o qual construí minha vida, se encontra em Salmo 37, 4. Eu me lembro mais ou menos a época da minha vida, quando eu li pela primeira vez com entendimento, li pela primeira vez que eu me lembro, né? Porque às vezes tem coisa que você lê e você não está no contexto ainda para entender aquilo, assim que a Bíblia é como um tapete persa, que quanto mais se desgasta, quanto mais tempo, mais bonito ficam as cores daquelas sedas, e por isso que quanto mais velho o tapete persa, o de verdade, mais caro é, porque você tem muito mais cores. E um dia eu li esse versículo, nunca saiu mais do meu entendimento. Salmo 37, verso 4: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Deleita-te no Senhor, te amarra, curta, faça festa com Deus, e Ele vai te dar o desejo do seu coração. Deus te criou para ter comunhão com Ele. Nós vemos isso em Gênesis. Deus, todas as tardes, Ele vinha conversar. Ele criou a comunicação, Ele criou a palavra para a gente poder conversar com Ele. Outro sim, Ele não teria dado essa comunicação infinita, porque Ele é um Deus infinito, que fala sobre todas as coisas, conhece todas as coisas. Ele queria que nós pudéssemos participar de tudo isso aí, da ciência, da antropologia, da sociologia, da psicologia, da teologia. Deus nos criou com essa capacidade. E Deus quer que você curta Ele. Você um dia, esse é o nosso pé, nós vamos curtir Ele para toda a eternidade. Mas Deus quer que você comece essa curtição agora, que você se amarre nele. Por isso que nós na aula de Um com Deus, uma das primeiras coisas que nós estudamos é aquela lição de CPC, né? Consciência da presença constante de Deus. É uma coisa que a Bíblia diz em Salmo 89, verso 13 ou 15, eu acho que é 15, ele diz assim, que você aprende, bem-aventurado o povo que aprende a louvar a Deus. É uma coisa que você aprende a curtir Deus, não é uma coisa automática, você tem que treinar, tipo casamento. Tem casamento aqui que é duas pessoas morando na mesma casa, não levanta a mão não, duas pessoas, não sabe nem por que se casaram agora, duas pessoas que moram vidas separadas. Por quê? Porque nunca aprenderam a viver em comunhão, nunca aprenderam a viver em comunicação, nunca aprenderam a curtir realmente um ao outro. Talvez casaram só pelo sexo, pela dopamina, talvez pelo dinheiro, eu não sei por que você casou. Mas nunca você desenvolveu, isso tem que ser aprendido, não é uma coisa que vem automático. Aliás, o homem tem que trabalhar muito, né, Mauro? Tem que trabalhar muito, né, Mauro? Você tem que lutar por isso, você luta, às vezes você está arrancando o cabelo e diz, eu não consigo, essa mulher é difícil, né? Aí você vai aprendendo os segredos da comunicação. Homens, isso faz parte também da nossa vida com Deus. Você aprende a comunicar, a se amarrar em Deus. Por isso que eu digo sempre, gente, toda hora, Deus quer conversar com você todo tempo. Você é portador do Espírito Santo. O Espírito de Jesus que morreu na cruz e ressuscitou está em você, se você já entregou sua vida a Ele. Ele está ali para conversar 24 horas, 7 dias por semana. Todo o tempo você está dirigindo, Ele está lá com você. Você está dormindo, você acorda, Ele está lá com você. Você está passando por problemas, Ele está com você. Você está curtindo num parque, Ele está com você. Ele está com você. Deus gosta de você, tanto que Ele morreu na cruz por você. Às vezes no dia quente, Deus manda uma brisa só para esfriar você. Não pense que isso é só sorte não, isso é graça. Deus manda aquela brisa para você porque Ele te ama. Deus curte você. Deus quer que você o curta também, que você se amarre nele.
Deus fez a vida dessa forma. Quantos aqui essa semana comeram assim, uma coisa super gostosa? Chega a salvar, a língua só falta explodir de sabor, né? Gente, isso é Deus que fez isso para você curtir Ele. Deus fez isso para você curtir Ele, porque Deus podia ter feito só maná, né? Só tinha uma comida, só tinha uma fruta. Mas Deus não, Deus fez jatobá, fez mari, que você come uma vez e passa 3 dias arrotando. Deus fez maçã, Deus fez pera, Deus fez ingá, jaca, né? Deus fez pitumba, Deus fez araçá boi, né? Sabe por quê? Porque ele queria que você curtisse, Ele queria que você, na sua forma exclusiva que Ele te fez, que você curtisse certas coisas. Ele fez os sabores todos, e além disso, primeiro, a Bíblia diz que Ele arquitetou você. Primeiro Ele fez você para poder sentir todos os sabores. Seus olhos para poderem ver todas as cores, seus ouvidos para ouvirem os sons, e seu olfato para poder sentir, seu toque para poder sentir. E Deus depois Ele criou as muitas texturas, os muitos gostos, as muitas cores. Tudo isso, essa explosão de vida que nós temos, Deus criou porque Ele quer que você o curta. Quando você olha o pôr do sol, Deus quer que você fale com Ele. Quando você toma um refresco bem gostoso, até a Coca-Cola, que o pessoal condena muito, realmente não é muito bom para você, que eu descobri que mata até rato. Mas mata rato, mas não é porque você, não é pelo motivo que você pensa, não. É que o rato não arrota, né? O rato também, se comer feijão, morre, sabia disso? Eu testei essa semana e descobri que é verdade. O rato, se comer feijão, ele morre. Ele explode, né? Explode. Explode também se você botar ele dentro do micro-ondas. Tem nada a ver. Mas veja só. Deus quer que nesse momento que você converse com Ele. Por isso que 2 coisas importantes quando você está treinando se deleitar em Deus. Primeiro, agradecimento. Agradeça tudo. Você ganha um chocolatezinho, agradeça. Você toma uma água fria, agradeça. Que maravilha a água, né? A água você toma, chega você se sente bem. Você joga uma água no seu corpo. Que invenção maravilhosa que Deus faz. Deus quer que em todas essas coisas, quando você vê as coisas, quando você sente as coisas, que você agradeça. E segundo, que você o louve. Que você louve a Deus. Que você fala dessas coisas bonitas para Ele, dessas coisas tão maravilhosas. E quando você aprende a se deleitar, e você se deleita constantemente com Deus, Ele satisfará o desejo do seu coração. Um dos desejos do meu coração, há 35 anos, era ter uma orquestra na igreja. Eu comprei alguns instrumentos, apareceu um gaúcho que entendia de banda, e eu botei ele para treinar a banda, ele treinou a banda, e eu, na expectativa de ouvir, né, a primeira apresentação da banda, primeira vez que tocaram, parecia assim um engarrafamento lá no centro, todo mundo buzinando. Foi tão feio que o professor desistiu, e eu também, né? Desistimos. Mas essa vontade no meu coração de ter uma banda na igreja nunca foi embora. Hoje, você tem isso aqui, Deus me deu o desejo do meu coração. Você entendeu? Sabe por quê? Porque eu aprendi a me deleitar em Deus. Por isso que eu quero que você aprenda também. Existem inúmeras bênçãos que a Bíblia fala sobre as pessoas que aprendem a se deleitar. Todo o tempo com Deus, todo o tempo. Você não deve ter momento no seu carro que está só você pensando. Pense com Deus. Ele está ali, Ele gosta de conversar com você. Ele se amarra quando você... A Bíblia diz que Deus gosta até dos bons pensamentos de um homem. Deus curte até os seus bons pensamentos. Deus me deu uma esposa maravilhosa. Vou contar uma história. Alguns anos atrás, eu estava na minha igreja amada.
Eu achava que quando eu morresse eles iam me enterrar ali no piso da igreja, entendeu? Eu já tinha decidido, eu ia ficar ali até Jesus voltasse ou até eu morresse, já podiam botar eu, já, entendeu? Era a igreja do meu coração. Não havia outra igreja para mim. Mas Deus tinha outros planos. E foi ali que eu aprendi a curtir Deus, foi ali que Deus me mostrou essas coisas e eu queria ficar para sempre. E a igreja prosperou. Ficou uma igreja que tinha dinheiro, né? Cara, era tão bom, eu só fazia dizer para outro pastor, me faz uma sala, por favor. Na outra semana estava pronta. Constrói um barracão aqui? Vamos construir? Tá. Vamos fazer isso no acampamento? Pá, era assim. Já tinha equipe profissional que já fazia tudo isso. Era assim o meu sonho. Aí Deus diz, deixa tudo isso. Deixa tudo isso. Agora eu vou testar seu coração. Me levou para fora, 2 anos para fora, numa faculdadezinha batista, que me churuca, um lugar que eu não gostava, um povo que eu não gostava, e uma faculdade que eu tinha zombado durante o meu período de universidade, eu tinha zombado dessa universidade, era, sabe? Cara, aí eu recebo uma ligação e Deus me fala, sem nenhuma dúvida, você vai para lá. Mas Senhor, eu chorei tanto, minha esposa chorou. Por que você faz isso comigo? Mas já falei que eu tinha certeza que era só um teste. Quando eu chegasse no aeroporto, ele dizia, não sacrifique o Isaac, não. É só brincadeira. Mas ele deixou eu enterrar o cutelo no coração do meu Isaac. Eu fui passar 2 anos para lá. Mas olha o que aconteceu. Gente, primeiro, eu nunca tinha tido experiência com administração. Segundo, muito menos num país onde a coisa é séria e você erra e você vai para a cadeia. E lá você lida com o governo muito nas universidades, era uma credenciada aí. E, cara, eu acho que vou ser preso antes né? Mas Deus confirmou na minha saída daqui, na noite que eu viajei, que eu ia ficar 2 anos. E eu fui, e assim eu cheguei, o que eu vou fazer lá? Aliás, a primeira ideia que eu joguei lá, o pessoal detonou. A segunda ideia é detonar, a terceira eu detonei. Aí na quarta eu detonei eles. Eu fui lá com o reitor e disse, olha, eu quero que esse pessoal todo sai todo mundo. Mas Davi, vixe, me deu tanto problema. E aí foi a nação me atacou. Os pastores, a diretoria, ficou todo mundo, até o credenciamento me atacou. Porque eu não sabia de nada, eles sabiam de tudo, eu tinha expulsado o pessoal que sabia de tudo. Mas eram uns emperrões que não gostavam de ideias novas. Digo, é por isso que vocês estão enterrando a coisa, tem que ter coisa nova. E de qualquer forma, aí eu fiquei só, aí o negócio piorou mesmo, sabe? Piorou mesmo, universidade de uma pessoa só, igual samba de uma nota só. Aí eu digo, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a orar, ó Senhor, você sabe que eu te amava, eu só estou aqui por causa de ti, Senhor. Se fosse qualquer outro, eu já tinha dado fora, já tinha chutado o barraco, não tinha nem vindo, né? Mas você sabe que eu gosto de ti, e por isso eu estou aqui nesse emaranhado desgraçado, e eu me arrependo todo dia, mas eu estou com você, só presta aqui que eu estou com você. Mas nós estamos no meio da mata, né? Perdidos, sem faca, sem teçado, sem nada. Aí Deus, em 2 semanas, botou a pessoa certa na minha frente e fiz acontecer o que não tinha acontecido em 30 anos naquela faculdade. Aí começaram a vir os alunos. O nome mais requisitado, um dos nomes mais famosos, que era um pastor de jovens, que ensinava pastor de jovens, era Cubissado. Ele era de uma universidade que tinha 40 mil alunos, hoje a universidade tem 120 mil alunos. Era o nome que todo mundo queria, mas ele era dedicado a essa universidade. Sabe quem veio trabalhar para mim? Nessa universidade michuruca, ruim? O Dito. Só Deus. Eu até me assustei, que é que nem o Papa vem trabalhar para um padre aqui em Manaus, entendeu? Cara, o cara tinha tanta experiência, eu não sabia nem, eu tinha até medo de abrir a boca, né? Mostrar minha ignorância, mas Deus tinha uma missão para mim, na vida dele, né? Que ele não conhecia, e Deus tinha uma missão da vida dele na minha, que faz parte disso aqui. E ele veio bater, veio até um pastor de uma igreja muito grande, mega igreja, de uns 10 mil membros, ele veio de jatinho, para saber a loucura, por que esse homem terminou ali naquela universidade que ninguém tinha nem, faculdade, ninguém tinha nem ouvido falar, que negócio é esse?
Como é que você deu a doida? Foi? Precisa chamar o psiquiatra, o psicólogo, alguma coisa? Deu a doida, todo mundo querendo saber por quê. E a coisa começou a bombar. Sabe o que é isso? É quando você deleita-se no Senhor. Gente, deleita-te no Senhor. E Ele satisfará o desejo do seu coração. Eu não queria pagar mico. Eu não queria nem fazer bonito, eu só não queria pagar mico. E Deus satisfez de uma forma sobrenatural o meu desejo. Terceira promessa que Deus me deu e eu construí minha vida sobre ela. Nós temos falado nas últimas 2 semanas, 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Os olhos de Deus varrem a terra. No original é varrem a terra, vai de um lado para o outro da terra, procurando aqueles para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dedicado a Ele. Totalmente dedicado a Ele. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Deus está procurando pessoas para abençoar. Deus está procurando pessoas cujo coração é totalmente dele. Não somente em boca, mas em verdade. Eu me lembro, eu ouvi uma mensagem quando eu era criança, e por isso que eu quero criança aqui, porque às vezes uma mensagem transforma a vida, às vezes uma frase transforma a vida. São aqueles incidentes, aquelas palavras, aqueles conselhos que Deus usa ali para penetrar o coração na hora certa. Eu ouvi uma mensagem sobre o pastor que dizia assim: o que seria de um homem que dedicasse completamente seu coração a Deus? Ele tinha feito e ele mudou a história da sua cidade durante 50 anos. Durante a sua vida, não teve nenhum tipo de jogo de loteria, nenhum tipo de jogo de azar, nem jogo de nada entrava ali, por causa dele. Deus deu uma capacidade que ele mexia até no governo. Era um homem dedicado completamente a Deus. E eu pensei assim: puxa, eu gostaria de me dedicar a Deus assim. Eu gostaria de pelo menos amar a Deus assim. E eu orei e pedi de Deus que Deus me ajudasse a dedicar o meu coração totalmente dele. E para isso Deus fez várias coisas. Primeiro, Deus me fez um cara feio. Eu fui de lindo para feio em questão de 1 ano. Sabe por quê? Porque se eu tivesse continuado louro, aqueles olhos eram olhos claros, castanho bem clarinho, aquela pele, eu teria tido problema com mulher. Morando numa cidade onde todo mundo era moreno, todo mundo era moreno naquela época, cara, a sedução de mulheres teria sido demais. Aí Deus me ajudou. Por quê? Porque eu orei, eu pedi para Deus me ajudar a dedicar. Eu vou falar agora para adolescentes e jovens. Jovens, você nunca vai ser totalmente dedicado a Deus se você não largar esse negócio de mulher. Eu dou graças a Deus que eu comecei a namorar com uns 19 anos. Primeira vez que eu saí com uma menina, né? Eu gostei de todas elas desde o jardim de infância, você já sabe essa história, né? Na primeira vez que eu saí para namorar com 19 anos, né? E já com um compromisso muito sério com Deus. Sabe por quê? Porque essas coisas atrapalham. Quando vem a mulherada, quando vem a mulher, quando vem o homem na sua vida, atrapalha. Você não consegue mais dedicar o seu coração só para Deus. E nem para os seus estudos. Você vai dizer um zero à esquerda. Esses dois que hoje foram pegos transando ali, vão ser um zero à esquerda, a não ser que Deus intervenha de uma forma. Estou pedindo para Deus intervir com força, com pulso forte. Se for preciso quebrar alguma coisa, que quebre. Tá? Porque senão eles vão desgraçar a vida. Como tantos aqui sabem do sofrimento e ninguém aprende com a experiência. Então, deixa esse negócio de homem e de mulher para depois. Quando você já tem uma forma de você sustentar a sua vida, você já está bem andado na sua educação, onde você já tem um coração bem forte para Deus, aí Deus vai te dar o desejo do seu coração. Uma mulher bonita, inteligente, um homem bonito, inteligente e rico. Ou pelo menos que trabalha. Entendeu? Você tem que ter, mas o seu coração tem que ser do Senhor. Porque quando você dedica o seu coração a Deus, Deus procura pessoas para fortalecer e abençoar. E você vai ser abençoado e você vai ser uma pessoa forte. Eu creio nessa promessa. E fez toda a diferença na minha vida. Quarta promessa, Gálatas capítulo 6, verso 9. Não canseis de fazer o bem, pois no seu devido tempo, haverá uma colheita de justiça. Não canseis de fazer o bem. Às vezes a gente cansa,
Mas o meu pai me ensinou esse princípio quando eu tinha, acho que uns 9 anos. Ele disse assim, eu estava fazendo um projeto e não dava certo, e não dava certo, e não dava certo. Ele disse assim, olha, persista, persista, persista. Só porque não deu certo a primeira vez, não significa que você para não. Os cientistas às vezes fazem experimento por anos e anos e anos, até descobrirem a solução. Davi, você tem que persistir nisso aí. Eu quase incendiei a minha casa fazendo a experiência, era uma experiência científica, e pegou fogo em toda parte, mas meu pai nunca me repreendeu. Ele disse, não, você tem que ficar experimentando, você tem que aprender. Sim, com cuidado, mas você tem que persistir, Davi, senão você nunca faz nada da vida. Eu me lembrei aquelas palavras quando eu quis desistir de um curso que eu estava fazendo, porque tinha ficado tão difícil, e eu não era lá essas inteligências todas. Mas eu lembrei dessa promessa. Não cansei de fazer o bem. Persista, persista nesse seu casamento, persista com esses seus filhos, persista com esse seu marido, persista no seu emprego, persista nos seus estudos, persista nessa vida dedicada a Deus. Eu me lembro quando às vezes eu via outros jovens que da minha idade, que já tinham carro, tinham tudo. Eu me lembro, eu fui visitar uma igreja ali no norte, perto do Canadá, onde tinham aquela indústria da Ford, da GM. Cara, os jovens de 17 anos, tudo de carro assim moderníssimo. Nos anos 70 já tinha carro que você apertava o botão, a poltrona virava assim para você entrar, apertava e voltava. É o que os carros estão tendo agora, estão chegando agora, o que eles já tinham naquela época. E tudo com carrão, porque trabalhavam na Ford, ganhavam muito dinheiro. Mas não investiram em Deus, não investiram em educação, não investiram nada disso, e a crise chegou. Eu fui visitar essa região uns anos atrás, e esses mesmos que eu tinha ciúme naquela época, de puxa Deus, será que você não devia largar tudo e vir para cá? Estão tudo na miséria. Lutam para pagar suas contas mensalmente. Persista. José persistiu muitos anos debaixo do chicote. Mas um dia ele se tornou o primeiro-ministro do país mais rico do mundo. Persista, porque no tempo certo, Deus vai te levantar. Deus não vai te levantar antes do momento certo. Lembre-se de José. Não cansei de fazer o bem. A quinta promessa sobre a qual construir minha vida é: faça tudo para o Senhor, como para o Senhor. Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. Colossenses 3, versos 23 e 24. Essa promessa, quem me ensinou essa promessa da Bíblia foi minha mãe. E tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Primeiro, façam de todo o coração. Minha mãe sempre fazia, faça de todo o coração. Não faz de meia cuia. Né? Por exemplo, tem um negócio assim, me irrita completamente. Né? Me irrita assim que às vezes eu quero dar um tubo. Sabe o que é? Vem cá, Raif. Vem aqui na frente. Né? Eu chego com a pessoa, né? Eu pego a pessoa e estendo a mão para cumprimentar. Assim. Aí eu estendo a mão para cumprimentar e a pessoa pega assim. Cara, eu não aguento não. Se vai pegar na minha mão, pega com força, ou então não pega. Ou então só assim, ó. Entendeu? Negócio de mãozinha. Que é isso? Obrigado, irmão. Não, o que é isso? Né? O que você faz com garra. Você vai varrer, varra com garra. Entendeu? Você vai fazer serviço, pô, é tipo quem trabalha com ferro, né? Tem um ditado, quando você pega ferro, pega como se estivesse pegando ferro. Se você pegar mole o ferro, ele cai no seu dedo. Você levanta só o suficiente e cai e machuca o seu dedo. Quando você pega, entendeu? Ou você não levanta ferro. Você vai se prejudicar, você vai se ferir, entendeu? E quando Deus diz, quando você faz isso, faça de todo o coração. Criança, quando você vai trabalhar, você vai varrer a casa, faça de todo o coração, não faça assim, meio mole. A Bíblia diz que a mão remissa, sabe o que é a mão remissa? Essa mão é devagar. É aquela pessoa que você vai na lanchonete e ela te serve assim. Faça de todo o coração. Quando você fizer seu trabalho na repartição, faça de todo o coração. Faça com garra. Nada de moleza. Filho de Deus não tem lugar para moleza. Segundo,
Segundo, ele diz assim, olha só o seguinte, ele diz assim, como para o Senhor e não para os homens. Como para o Senhor, não para os homens, não para sua mãe, para Deus. O que você faz, você está fazendo para Deus. Eu entendi isso, você está fazendo para Deus. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É do Senhor que você vai receber a recompensa. Trabalhe todo o coração para o Senhor. Meu irmão, minha mãe me dava aula de reforço, nos dava aula de reforço, porque ela entendeu, a gente estudava na escola pública e de manhã, aqui em Manaus, aí como ela era americana, ela era professora, ela queria que a gente tivesse a oportunidade, quando a gente crescesse, de escolher, dependendo da área, a gente poderia estudar fora. Aí, então, ela ensinava, mas principalmente assim, composição, aquelas matérias mais importantes, né, para você poder transitar em outra cultura. Aí, um dia a gente estava lá na aula de reforço de composição, eu e meu irmão bem aqui do meu lado. E aí ela passou uma composição, né, uma composição para mim, eu acho que a minha era uma página e o dele era 2 páginas, que ele era mais velho, 2 anos, tinha que fazer mais. E aí eu estava ali, e aí eu achava tão difícil, doía até meu dedo para escrever, eu escrevendo. Eu já tinha conseguido umas 3 linhas, e eu olho para o meu irmão, ele já tinha terminado as 2 páginas, né, com os garranchos desse tamanho. Ele estava muito zangado com a minha mãe, por algum motivo, ele encheu as 2 páginas, chegou lá, eu digo, esse cara é doido. Aí eu fiquei olhando, só brechando assim, pela porta, assim, para ver qual ia ser a reação. Aí ele chegou, tá aí pronto, mamãe, já fiz. Cara, ela pegou aquele caderno, passou na cara dele, disse, é isso que você entrega para Jesus? É isso, essa composição que você pega para Jesus? É assim que você faz para Jesus? Isso aqui é para Jesus que ele está fazendo, você está entendendo, João? Ele começou a chorar e eu comecei a tremer, entendeu? Mas eu te falo, a partir dali meu irmão nunca mais fez porcaria até hoje na vida dele. Você entendeu? Porque nós baseamos nossa vida entendendo que tudo o que eu fizer é para o Senhor. O que eu faço é para o Senhor. Por isso que se as pessoas não baterem palma, não tem problema, é para o Senhor, não era para você mesmo. E Jesus já disse, se a tua recompensa for por aqui, você não vai ganhar lá. Eu prefiro a dele do que a sua. Faça para o Senhor. Sexta promessa. Esse fala de dinheiro. Êxodo capítulo 23, verso 29. Deus disse para Israel, Êxodo capítulo 23, 29. Eu não vou expulsar o inimigo de vocês nessa terra prometida onde vocês estão entrando. Não vou expulsar todos eles em um ano só. Não, porque se eu expulsar tudo num ano só, os animais vão penetrar, porque vocês não têm pessoa suficiente, vocês não têm população suficiente para popular essa terra. E os animais então vão se proliferar e eles vão terminar matando vocês. Então eu vou tirar gradativamente. Em Provérbios, Deus fala um pouco diferente. Provérbios 13, 11, ele diz que a riqueza ganha de uma vez, né? Ela não prospera, ela desaparece. Mas a riqueza verdadeira que dura é aquela que é ganha de pouquinho em pouquinho. Como diz o nosso ditado, de grão em grão, a galinha enche o papo. De grão em grão. Gente, isso significa que Deus diz que quando você sai atrás desses esquemas de pirâmide, você vai jogar na loteria, tudo isso aí você está contrariando essa promessa. Deus não vai abençoar isso na sua vida. Deus não vai abençoar. Se você tirar na loteria, vai ser a desgraça da sua vida. Se você entrar no esquema, você vai se dar mal. Por quê? Porque Deus já disse que isso aí não é a forma de você ter verdadeira riqueza. A riqueza tem que vir de forma que você saiba controlar essa riqueza. Muitos anos eu trabalhava tanto com outras pessoas e outras pessoas faziam essas coisas. Eu ficava assim, às vezes, poxa, como é que eles prosperam tanto? Hoje eu entendo. Eu não estava pronto para ter tanta prosperidade. Quando Deus finalmente começou a me prosperar de uma forma muito especial, eu agora estava pronto. A riqueza já não falava mais nada para mim. Eu já tinha entendido outro conceito de riqueza. E agora Deus podia derramar sua riqueza sobre mim. A pior coisa que tem é uma pessoa, um filho de rico. Você já viu filho de rico? É difícil um que presta. Geralmente ele fecha a empresa do pai, acaba com tudo. Sabe por quê? Porque ele não começou de pouquinho, já começou de montão.
Ele não sabe o que é. Os filhos, olha, você já notou que os filhos do Trump, você pode falar, gostar ou não gostar dele, não interessa, mas os filhos dele são todos bem-sucedidos. Todos eles são bem-sucedidos. E por quê? Porque quando eles começaram a chegar naquela idade de querer trabalhar, eles, quero trabalhar com você, papai. Ah, você vai trabalhar comigo sim. Você vai lá com o chefe dos pedreiros. Todos eles, inclusive a moça, aprenderam a sentar tijolo, a cavar alicerces, a fazer embolso, tudo isso aí. E se você quer construir prédio, você tem que começar do nível, você tem que saber como é que é a coisa lá embaixo. Você tem que saber como é que é a pessoa, o pedreiro, como é que é o auxiliar de pedreiro. Você tem que conhecer tudo isso aí, você tem que conhecer o maquinário, você tem que conhecer o material. Por isso que eles foram bem-sucedidos. Ele não deu a herança deles, ele não deu dinheiro assim. Eles construíram sua própria riqueza. E eu, entendendo um dia essa promessa, entendi, eu não vou correr atrás de esquemas. Eu vi tantas pessoas perderem tudo. Tipo o irmão que disse assim, pastor, eu digo, não faça isso, irmão, você vai jogar fora esse seu dinheiro. Não, pastor, eu já fiz os cálculos, em 6 meses eu vou estar podre de rico. Irmão, você não vai estar podre de rico, você vai perder o dinheiro que você tem. Você está com 300 mil, você vai perder os 300. Não existe esse negócio de você em 3 meses, só se você comprar cocaína. Aí você vai estar 3 meses e 3 palmos debaixo da terra. E não deu outra, perdeu. Não existe esquema de você ficar rico rápido. Não para o Filho de Deus, Deus não permite isso. Deus quer que você aprenda, que é de pouquinho em pouquinho, colocando aquela poupançazinha, aprendendo a administrar um pouco, e sobre muito Ele te colocará. Juntamente com isso, nas finanças, a 7ª promessa, Lucas capítulo 16, verso 9. Jesus fala assim, aliás, deixa eu ler primeiro Provérbios 3, versos 9 e 10, Provérbios 3, 9 e 10, Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Então os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Quando eu vi essa promessa, gente, eu não sei você, mas eu nunca quis ser pé rapado, né? Eu nunca disse assim, ó Senhor, me faça pobre. Você faz essa oração, ó Senhor, eu quero. Eu jamais poderia ser um capuchino, né? Aqueles padres capuchinos que eles fazem aquele voto de pobreza, eles não são donos de nada, só aquela sandália, aquela corda aqui, aquela roupa marrom, sei lá, tem que ser padre capuchino mesmo. Eu prefiro o capuchino que você toma na xícara. E quando eu vi isso aí, eu entendi que Deus diz assim, você me honra com o seu dinheiro. Desde criança eu aprendi isso. Eu comecei a honrar a Deus. E conforme Deus me prosperava, eu honrava mais Deus com as minhas finanças. E um dia eu li em Lucas capítulo 16, verso 9, ele diz, pega esse dinheiro, Deus diz assim, pega esse dinheiro sujo desse mundo e compra para você amigos no céu, para que quando você for, um dia a sua vida vai acabar aqui, você vai viver aonde? No céu. E o que você mandou para a sua conta? Qual foi o depósito que você fez na sua conta bancária? Deus diz que você manda dinheiro para a sua conta bancária através de investimentos no reino de Deus. Investimento na vida de pessoas necessitadas, amando essas pessoas, gastando o seu dinheiro a favor dos outros, pagando para esse ar-condicionado funcionar, para a gente poder trazer pessoas aqui e ouvir o Evangelho e se converterem e irem para o céu. De ter tudo isso que acontece, de nós abrirmos novas missões, de ajudarmos nossos missionários, nossos pastores, para que isso cada vez se alastre mais, construindo novos prédios para a gente poder comportar as pessoas que Deus está mandando. As pessoas que investem nisso, gente, no céu você pode ter investido aqui nesse piso, mas no céu a sua renda vai ser de ouro. Cada pessoa que limpa um banco, cada pessoa que ajuda a construir um desses bancos, Deus repartiu certinho, Deus ensina isso. Você tem participação em toda essa riqueza. Mas eu aprendi que você tem que participar com o seu dinheiro. Quando eu vim para essa igreja, a igreja quis me pagar, né? Então, outro dia um pastor ficou horrorizado que a igreja não me pagava. Numa igreja daquele tamanho de paga, eu digo, mas sou eu que não quero. Eu digo, mas em compensação, eu pago, né, eu pedi para a igreja pagar mais 9 para fazerem todo o trabalho, eu fico só na presidência, né?
Não é bem assim. Mas eu falei, olha, para mim seria eu teria que, entendeu? Baixar muito o salário para a igreja me pagar. Eu jamais poderia pedir da igreja para pagar o meu nível. Eu quero ser um contribuinte. Eu falei isso, foi um dos desejos do meu coração. Deus, se eu for um dia pastorear, eu quero ser um contribuinte para ele. Eu quero ser um dos maiores contribuintes da igreja. Eu quero ser uma bênção para a igreja. Eu entendi que investir o meu dinheiro nas coisas de Deus e igreja, por isso que eu não meço esforço. Gente, quando a gente tem um projeto, eu estou dizendo para vocês, não para minha honra e glória, né? Para a honra e glória de Deus, Ele tem me colocado essa promessa, e toda vez eu dou assim o impossível. E eu me surpreendo 6 meses depois, Deus dá tudo de volta e mais. Essa semana eu conversei com um irmão que ele disse, depois daquela mensagem que eu dei ano passado, Deus tocou no coração dele e todo tempo ele não tinha nem dinheiro para pagar as contas. E ele decidiu começar realmente a honrar a Deus com todo o seu ganho. Todo mês quando ele ganha, ele disse, Senhor, Davi, aquele negócio que você falou, de você estar dando de pazinha e Deus está dando assim de conchada, é verdade. Você não imagina como está a minha vida financeira, a vida da minha família. Gente, Deus não mente, é uma promessa de Deus, é uma promessa de Deus. Ele vai te honrar, primeiro Ele vai te honrar financeiramente nessa terra. Segundo, você investe nas coisas de Deus e Ele vai te honrar. Você não imagina o que você vai ter quando você chegar no céu. E quando você investe no céu, onde estiver o seu tesouro, estará seu coração. Isso ajuda aquela promessa de um coração totalmente comprometido e dedicado a Deus. Que encontra-se em Mateus capítulo 6, verso 21. Oitava promessa, Mateus capítulo 6, verso 18. Às vezes na igreja, principalmente que cresce, aí você é avisado, e tem fiscais, e tem bombeiros, e tem a burocracia, é tanta coisa, aí depois vem ameaça de justiça, e causas trabalhistas, e blá, 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 blá. Eu não gosto disso, não sei se vocês já perceberam, eu detesto isso, aliás, entendeu? Eu já pensei muito, estou vendo assim, como é que eu poderia deixar de ser presidente e só pregador, entendeu? Que eu detesto essa parte. Eu não gosto de ser responsável pela igreja diante da justiça, diante do governo. Mas, um dia, quando eu estava estressado, Deus disse, a igreja é minha, não é sua, Davi. Você está agindo como se fosse a sua. Aí eu pensei assim, cara, o cara que trabalha numa fábrica, ele vai para casa, bota a cabeça no travesseiro, se pegar fogo, ele nem acorda para ir ajudar a apagar o fogo, ele deixa queimar. O único que tem um ataque, né, cardíaco é o dono da fábrica. Às vezes é melhor você não ser dono, né? E Deus diz assim, olha, se pegar fogo na igreja, a igreja é minha, não é você, vai dormir, a igreja é minha, não te estressa. A partir de quando eu comecei a entender isso aí, eu começo a levar as coisas para Deus. Deus faz milagres, como Ele fez aqui, aquilo que o povo dizia, que os entendidos diziam que ia levar 1 ano para conseguir uma licença aqui, a gente conseguiu em 1 semana. Aquilo que a gente imaginava que ia levar 4, 5 anos para construir, a gente construiu em 1 ano. O dinheiro que ninguém tinha apareceu em 2 semanas, 600 mil para a gente começar a obra. Esse é o nosso Deus, que cumpre as suas promessas. E quando eu entendi que a igreja é do Senhor, eu só tenho que tentar acertar a vontade dEle. É isso que eu tenho, mas a igreja é dEle. Não é o meu problema tentar aparar todas as frestas. Não é o meu problema me preocupar com essa igreja. Sim, eu tenho que gerenciar, eu tenho que ser um bom mordomo, juntamente com todos vocês, todos nós. Essa é a nossa igreja que Deus nos deu. Mas a igreja é do Senhor. Isso me desestressou a vida. Me fez dormir como um nenê. E sobre isso eu construí meu ministério. A igreja é do Senhor Jesus. 9. Deus mostrou um dia para mim que o segredo da igreja é se amarem uns aos outros. Todos saberão que sois meus discípulos. João capítulo 13, verso 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que amem uns aos outros. E todos saberão que são os meus discípulos se amarem uns aos outros.
Em 1 João 4,12, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus porque Deus é Espírito. Ninguém jamais viu a Deus porque Deus é Espírito. Mas se amarem uns aos outros, olha, adversativa, conjunção adversativa. Se amarem uns aos outros, Deus vai ser visível. Você entendeu? Por isso que a segunda parte do nosso lema aqui na igreja é o quê? Firme na palavra e no amor. É isso que Deus quer entre os irmãos. A Bíblia diz que onde as pessoas se amam, vai ter bênção, vai ter salvação. É por isso que tantas vezes, tantas pessoas estão aceitando Cristo. Por isso que a sua vida é abençoada. E por isso que nós vamos combater sempre divisão, partidarismo, parcialidade, aqueles grupinhos, a gente vê a igreja cheia de divisão, já vi até igrejas que vão para a polícia, vão para a justiça. O que é isso? E nós temos que zelar por isso que você não aceita fuxico contra o seu irmão, você não aceita partidarismo, você não participa disso, você briga com o seu irmão se ele começar a dividir, você tenta unir as pessoas quando estão chateadas, com tantas pessoas vai haver momentos que a gente se chateia, mas Deus quer que você ajude sempre, diz bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você ajuda a pacificar, você não joga fogo na coisa. Uma vez no acampamento, tinha um camarada que ele era pilantra, ele gostava de molhar a rede dos outros, jogar água, gelo, aquele bandidão, aquele que você não gosta. Aí ele casou e foi fazer isso no acampamento de casais. Não deu outra, ele jogou água, molhou a rede de um cara que não gostava de muita brincadeira. Aí, como tinha muitos irmãos, ele não podia meter-lhe umas boas... porque é o que ele ia fazer, mas tinha muito irmão, aí ele, não, deixa para lá. Quando foi assim, mais ou menos umas 10 horas da noite, ele foi, pegou a mulher desse cara, com mais 2 homens, levaram ela para o meio pegaram no lago e jogaram ela no meio da água. Entendeu? Olha só, por causa dessa brincadeira, o rapaz que começou a brincadeira, terminou tendo um infarto, teve que ter um marca-passo, e até hoje ele vive com esse marca-passo, marcando a presepada dele. Olha só, e aí começou aquela divisão. Nessa mesma igreja, uma vez, os irmãos estavam num grupo de homens fantástico, um estudo bíblico, toda segunda-feira, inventaram um jogo de bola. Na outra segunda não tinha nenhum deles, foi uma porrada só, desculpe a palavra, foi uma briga assim de quebrar o chifre de todo mundo. Por isso que a gente tem que cuidar das nossas atividades. Nós não queremos nunca abrir brecha para Satanás, porque a Bíblia diz que Satanás é o acusador, ele vem dividir, ele tenta dividir, ele vai tentar jogar você contra o seu marido, o marido contra a mulher, contra os filho contra o pai, ele vai jogar um irmão contra outro, uma família contra outra. Você contra a liderança contra a liderança, sempre ele está ali. E nós temos que sempre zelar, entendendo que isso é artimanha de Satanás. E se nós amarmos uns aos outros, nós vamos ser abençoados. A igreja vai crescer, o povo vai ver Deus, vai haver salvação e vai haver bênção para o povo de Deus. E sobre essa promessa, de que se nós amássemos uns aos outros, Deus seria manifesto e a sua bênção estaria sobre essa igreja. Nós temos construído não somente a minha vida, mas essa igreja, e vamos continuar. E o último, na minha infância eu tinha medo às vezes de dormir à noite, porque eu pensava assim, se eu morrer, será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o céu? Você já teve essa pergunta? Será que eu vou para o céu? Eu não gostava de dormir, porque quando ia chegando assim à noite, eu começava a pensar, cara, se eu morrer durante a noite, será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o céu? Eu era jovem, era bem jovem, era adolescente. Eu já tinha tomado uma decisão, já tinha sido batizado, mas vinha aquele, será se eu vou para o céu? Será se eu vou para o céu? Aí eu pecava, aí o diabo disse, tá aí, não vai não. E tem mais, tu já pegou 3 vezes a mesma coisa, Deus só perdoa uma. Né? Só uma. Agora você se lascou, Davi. Você agora vai para o inferno comigo. Né? Eu nunca falava isso para ninguém. Né? Se você tem esses pensamentos, e tem pessoas que estão passando esse pensamento agora, por isso que Deus mandou falar isso aí. Busca ajuda, porque Deus não quer que você viva assim. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo esse medo. Deus não quer que você viva com medo. Em 1 João capítulo 5, verso 13 está a promessa. A promessa é essa. Essas coisas eu escrevi
livro de João, 1 João, para que saibam, que tenham certeza da sua salvação. Deus quer que você saiba da sua salvação. Deus quer que você tenha certeza da sua salvação. Você diz, mas como que eu posso ter certeza da minha salvação? Baseado na promessa de Deus em Atos capítulo 16, verso 31, que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ponto final. Crê nesse Jesus da Bíblia, crê no Senhor, Ele tem que ser o seu Senhor, tem que falar para Ele, eu quero que tu mande na minha vida, eu quero que você seja meu Senhor, eu creio que você é o melhor Senhor de todos, eu te quero como meu Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ponto final. Hebreus capítulo 13, verso 5, e nunca te abandonarei, nunca te deixarei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sim, você pode passar pelo vale da doença como nosso irmão, você pode passar pelo vale do assalto, você pode passar pelo vale da economia, dos problemas econômicos, você pode passar pelo vale do emocional, mas Deus está ali com você, você pode nem perceber, mas Ele pegou na sua mão, Ele não larga mais, nunca te deixarei, nunca te deixarei. E quando chegar aquela hora da morte, Ele vai atravessar a morte junto com você, e vai te apresentar a cidade onde Ele mora. Essa é a promessa de Deus. Se você ainda não tem essa promessa, comece a sua vida baseando nessa promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo. Ponto final. Você diz, essa eu quero. Se você nunca fez esse compromisso com Deus, você nunca acolheu essa promessa para você, acolha hoje à noite. Crê no Senhor Jesus Cristo. Convide Ele para ser o seu Senhor e levante sua mão para eu saber que hoje, a partir de hoje, você está aceitando essa promessa de Deus. Você quer Ele na sua vida. E que Deus lhe abençoe e continue vindo aprender conosco. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos pelas muitas e preciosas promessas que tem dado nas Escrituras para nós, Senhor. Que cada um aqui possa, Senhor, descobrir aquelas promessas sobre o qual Tu queres que eles construam as suas vidas. E que sejam fiéis, Senhor, a construir as suas vidas sobre as Tuas promessas, porque as Tuas promessas não falham, nenhuma delas. Pai, abençoe o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. O pastor Rosinaldo vai estar aqui atendendo as pessoas que eu tenho que zarpar, tá? E o pastor Joênio, vão estar aqui na frente atendendo, e eu vou ter que sair rápido, tá bom?